A gravação depois vai ser compartilhada com todos através do YouTube e do SBU. E o material que eu vou apresentar vai ser compartilhado através de um e-mail de segmento que vai ser enviado para vocês no dia de amanhã. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz, eu trabalho na Elsevier, sou responsável pelo apoio aos serviços de engenharia e de tecnologia que são oferecidos pela empresa. E no dia de hoje, como parte da parceria da Elsevier com o SBU, com o sistema de bibliotecas da Unicamp, a gente está desenvolvendo hoje, está oferecendo sessões na semana de treinamentos e apresentações da Elsevier, através dessa parceria com o sistema de bibliotecas da Unicamp. A gente já teve algumas apresentações e para o dia de hoje a gente tem essa apresentação aqui. Eu convido vocês a participarem e assistirem às outras sessões. Caso vocês não consigam participar dessas sessões, esse material todo vai ser oferecido para vocês, vai ser compartilhado com o pessoal da biblioteca, então vocês poderão rever toda essa informação, tudo aquilo que a gente está, de maneira consolidada, oferecendo para vocês nessa semana. Deixa eu ver se a Elisângela quer falar alguma coisa. Elisângela, você quer comentar alguma coisa? Você quer ativar o seu microfone? Olá, Luiz, boa tarde a todos. Só uma palavrinha mesmo, né, em nome do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. Eu vou estar acompanhando vocês hoje, né, neste treinamento. Eu sou a bibliotecária aqui da área da Engenharia e Arquitetura. E como o Luiz já fez uma breve apresentação, né, hoje nós vamos estar aí aprendendo um pouquinho mais sobre o Compendex. É uma ferramenta muito utilizada pelos nossos alunos, né, de grande valia na área. E, enfim, eu gostaria mais uma vez de agradecer, Luiz, essa sua participação, né, para nós, essa parceria que você sempre nos assiste de uma maneira muito brilhante. E eu vou colocar também aqui no chat alguns informes, né, de links da biblioteca, do canal nosso do YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar, então, né, mandando aí pelo chat ou pelas questões e perguntas aqui da plataforma. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Luiz? Perfeito, Elisângela. Muito bom ouvir a sua voz, contato virtual por hora, né? Mas muito obrigado pela oportunidade de estar em contato com vocês mais uma vez, estar em contato com toda a comunidade de tecnologias, toda a comunidade da BAE. É muito bom ter essa oportunidade. E obrigado também pelo apoio no compartilhamento dos links, através do chat e das perguntas e respostas. Mais uma vez, quem tiver alguma pergunta, use o QIA, por favor, e quem tiver algum comentário no chat, a gente vai acompanhando na medida do possível. Bom, estou compartilhando então a minha tela com vocês, eu vou fechar aqui o meu vídeo e eu vou contar com a apresentação. Eu vou, para o dia de hoje que eu tenho, é uma apresentação de alguns slides. Eu vou fazer a apresentação desses slides e depois eu vou entrar na plataforma para demonstrar o uso da plataforma. Se por um acaso eu vou fazer demonstração da plataforma buscando conteúdo usando as ferramentas da própria plataforma. Então, se vocês tiverem alguma área temática de interesse de vocês e naturalmente queiram e possam compartilhar pelo chat, eu posso fazer o uso dessas sugestões, recomendações de vocês para fazer algo um pouco mais específico para vocês. Então, hoje a gente vai ver os serviços de informação e como que a gente recupera a informação. Só que, ao invés de eu falar simplesmente de base de dados, eu vou apresentar para vocês o processo de criação dessas fontes de informação. É muito mais fácil fazer uso daquilo que pode apoiar as nossas atividades quando a gente conhece, sabe como que aquela ferramenta, aquela solução foi construída. E fica mais fácil da gente fazer uso e tirar proveito daquela solução. Então, hoje, o objetivo é revisar, verificar como que a gente revisa, encontra conteúdo científico e
enfrentando essa dificuldade, ou esse desafio, como eu coloquei no slide, de comunicação com as bases de dados. Por quê? Porque a gente está se comunicando com uma base de dados, com uma plataforma, com um computador. E muitas vezes a gente não se dá conta desse processo que a gente está desenvolvendo. Bom, como eu tinha comentado, eu trabalho na Elsevier. A Elsevier é uma das principais editoras mais tradicionais em informação científica, que oferece informação em todas as áreas. Certamente vocês conhecem algumas das bases de dados. Algumas delas são oferecidas pelo portal de periódicos, eu vou apresentar elas para vocês, tem um slide, mas o que a Elsevier vem tentando fazer é oferecer, além de acesso a conteúdo científico, oferecer acesso aos dados científicos, quer dizer, informação que já é oferecida, está contida nos documentos que são oferecidos pelas plataformas, pelas soluções. Esse é o objetivo para facilitar, agilizar o consumo da informação. Então, a gente está oferecendo hoje informação analítica, que é aquela que já permite a tomada da decisão, o avanço no processo científico, sem perder muito tempo, sem ter que ler informação quando você vai diretamente a essa informação analítica. Nesse slide, vocês podem observar as diferentes bases de dados que são oferecidas para vocês. Algumas dessas aqui são gratuitas, mas ScienceDirect, Scopus, Embase estão disponíveis no portal, e Compendix é o que a gente vai ver lá no portal de periódicos CAPES. Então, a gente vai ver isso já já. Nas redes sociais, vocês vão encontrar o nosso material, principalmente no Instagram, Elsevier Pesquisa, e no YouTube, Elsevier Pesquisa também. Então, vamos começar a falar sobre fontes científicas, quer dizer, fontes de informação científica. Como que toda a informação científica ela é organizada para que depois ela seja consumida. O objetivo de guardar tudo e organizar tudo é facilitar o processo de recuperação. Então, o que a gente faz, o que a gente encontra na indústria de informação? A gente encontra, quando a gente vai numa biblioteca, por exemplo, a gente encontra toda a informação nas prateleiras, mas para encontrar a informação que está nas prateleiras, para facilitar, a gente pode ir para o catálogo da própria biblioteca. E quando a gente vai no catálogo, a gente tem os índices, os apontadores, os descritores daquele conteúdo para a gente acessar ou recuperar ou revisar aquilo que provavelmente vai apoiar nas nossas atividades. Mas então, o que são fontes de informação científicas? São aquelas fontes que vão oferecer informação confiável, informação qualificada, informação que já foi trabalhada, que já foi organizada. Mais uma vez, informação confiável, não é informação que vem de qualquer fonte, é informação toda processada e ela é oferecida através hoje de um site. Então, de uma página na internet. Essas são as fontes de informação científicas, porque elas oferecem dados científicos, objetos científicos, documentos científicos. Dessas fontes de informação científicas, a gente tem o catálogo da biblioteca, tem repositórios institucionais e bases de dados comerciais. Eu sempre gosto de falar desses três tipos de fontes científicas, porque são três fontes fundamentais para a gente sempre consultar ao longo do nosso trabalho de pesquisa. Aliás, qualquer trabalho, qualquer atividade que a gente desenvolva, é sempre muito importante a gente sempre consultar a informação oferecida por essas três fontes. Uma é o catálogo da instituição, que vai oferecer a informação, toda a linha de pesquisa desenvolvida na própria instituição, as referências, tudo aquilo que já foi adquirido, já foi comprado pelas bibliotecas para atenderem às demandas das diferentes disciplinas, das diferentes atividades acadêmicas. Repositório institucional normalmente vai guardar toda a produção científica da própria instituição, então é lá que eu vou encontrar uma revista publicada pela instituição, é lá que eu vou encontrar teses, dissertações, trabalhos de fim de curso, alguma coisa assim. Então, eu sempre consulto essas duas fontes para saber quais são as linhas de pesquisa sendo desenvolvidas ou que já tenham sido desenvolvidas na minha instituição, na instituição a qual eu pertenço. E depois disso, no processo de busca pela informação, eu vou para as bases de dados comerciais,
que são as bases que eu vou mostrar para vocês, que são essas que a Elsevier oferece para vocês através do portal de periódicos, que são bases que indexam informação um pouco mais abrangente e informação publicada no planeta de uma maneira geral. Então, quando eu quero revisar a produção científica local da minha instituição, eu vou para o catálogo, vou para os repositórios. E depois, para complementar esse processo de revisão bibliográfica, de levantamento da informação científica, eu vou para as bases de dados comerciais. E no momento em que eu vou escolher a fonte de informação, é muito importante considerar alguns critérios. A gente vai ver mais alguma coisa, alguns deles a seguir, mas é muito importante a gente evitar fontes que não sejam qualificadas, que não sejam recomendadas, que não sejam reconhecidas, confiáveis, piratas. Quer dizer, todo tipo de informação que não tenha uma aprovação, um critério ou um dono por trás, gerindo, organizando, atualizando, pode ser uma fonte de potencial risco para o desenvolvimento das atividades científicas. Hoje de manhã perdi um slide, não sei o que eu fiz com o slide, eu perdi um slide que mostrava a construção da produção científica com base como se fosse um tijolo que eu colocasse numa parede. E eu vou construindo uma parede, uma edificação qualquer, com base nos tijolos que eu vou colocando. E os tijolos, na verdade, eles representavam, nessa figura que eu fiz, os diferentes documentos que eram produzidos, que eram desenvolvidos no processo de pesquisa científica. E é muito importante a gente desenvolver pesquisa com base em pesquisa confiável, para a gente garantir que a pesquisa será também confiável e ela vai avançar nas linhas confiáveis e verdadeiras com base nas evidências científicas, e não simplesmente porque alguém resolveu colocar uma informação e resolveu colocar uma posição particular, não científica, sem apoio científico, colocou essa informação na internet, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer uso desse tipo de informação. Bom, então, nas bases, a gente vai extrair a informação, a gente vai pegar livros, a gente vai pegar os dados que estão nos livros, os objetos que estão nos livros, nos objetos científicos, em toda a informação científica, a gente vai extrair essa informação para poder facilitar o processo de recuperação, que a gente chama de indexação. Então, a gente vai criar etiquetas que serão associadas a cada objeto, que vão permitir a recuperação facilitada e precisa e rápida daquela informação. Então, a gente vai ter, para um documento, para um artigo científico, por exemplo, a gente vai ter o título como sendo um índice, o autor como sendo um índice, a filiação do autor mais outro índice. Então, a gente tem alguns dados que são extraídos dos documentos científicos que permitem a recuperação desses documentos científicos. Além dos dados contidos nos objetos, a gente muitas vezes vai encontrar em algumas plataformas alguns índices ou alguns dados, algumas classificações, ou mesmo um vocabulário controlado que talvez facilite o nosso processo de recuperação da informação. Então, por exemplo, o vocabulário controlado que a gente vai encontrar nessa plataforma que eu vou apresentar para vocês é chamado de tesauro. O vocabulário é específico para engenharia, para tecnologia, e ele facilita, um campo adicional que é uma etiqueta adicional que é atribuída a todo documento. Então, além das palavras-chave, por exemplo, que eu tenho associadas a cada documento, eu ainda vou ter algumas palavras que vêm desse vocabulário controlado, ou então um código de classificação que facilitam a recuperação da informação. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente está indexando a informação, se o volume é muito grande e normalmente a gente acessa bases, fontes de informação muito amplas, essas fontes, a gente acaba perdendo ou tendo dificuldade no processo de recuperação dessa informação. Por isso que o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse processo de recuperação da informação. Estou passando aqui pela informação que é oferecida pelas
bases pelas fontes de informação científica. Aqui a gente está vendo os tipos de documentos, objetos e registros. Então, eu vou ter documentos científicos, artigos, livros, teses, normas, patentes, material suplementar, que a gente muitas vezes tem algumas fontes de informação, nem todas elas oferecem todos esses tipos de objetos, e muitas vezes a gente também encontra nas bases, nas fontes de informação científica, dados dos autores, dados daqueles pesquisadores. Então, muitas vezes a gente também pode, além de recuperar documentos, a gente pode recuperar informação de autores e de instituições, que é isso que a gente vai ver quando a gente começar a prática. Então, quando a gente, depois de apresentar para vocês as fontes, as diferentes fontes de informação, o desafio que a gente tem inicialmente é o de escolher a base de dados, é o de escolher a fonte de informação científica, que vai contribuir para a gente num determinado momento. Eu vou preferencialmente usar as fontes científicas, porque elimina a necessidade de eu ter que validar a veracidade daquele documento que eu vou obter dentro da plataforma. Então, eu vou selecionar fontes de informação científica. Agora, qual tipo de fonte de informação que eu vou usar? Vai depender, muitas vezes, do tipo de conteúdo que eu quero recuperar, ou quero usar, ou preciso usar. Então, ao longo do meu processo de pesquisa, eu posso querer, num determinado momento, buscar artigos publicados em conferências, ou então teses e dissertações. Por quê? Porque cada um desses objetos vai me oferecer um tipo diferente de informação científica. E ao longo do meu processo de pesquisa, eu posso usar diferentes ferramentas, diferentes soluções. E isso vai depender naturalmente daquilo que eu tiver acesso e do conhecimento que eu tiver sobre essas fontes. Então, é muito importante, no processo de escolha, eu saber escolher as bases de dados. Eu sempre apresento esse slide falando basicamente de dois tipos de bases de dados. A base de dados em texto completo, que é, por exemplo, a Science Direct, que é uma base que oferece o acesso ao texto completo. Então, eu tenho como recuperar uma informação e acessar o documento, o artigo, o livro, diretamente através daquela plataforma. E tenho bases de índices e resumos, que são as bases referenciais. Hoje, a gente vai ver uma base referencial. Qual é a grande diferença entre as duas fontes de informação científica? As bases referenciais, as de índices e resumos, elas não contêm o texto completo. Elas apresentam um link para que o usuário seja levado ao texto completo, mas elas não têm o texto completo. Já as bases em texto completo, elas apresentam o texto completo e todas as informações, os metadados, os campos de busca, os índices de recuperação daqueles documentos. Por que nem toda base tem o texto completo? Porque o texto completo custa caro. E botar o texto completo de tudo aquilo que é produzido na ciência mundial seria uma loucura. E não faria muito sentido, porque a gente não consome tanto texto completo. Então, quando eu acesso bases em texto completo, muitas vezes eu já sei qual é o editor, eu já sei qual é a revista que é de meu interesse, eu já sei qual é o livro que eu tenho interesse em acessar o texto completo, em obter no formato texto completo. E quando eu quero descobrir a informação, eu vou para as bases referenciais de índices e resumos. No portal vocês têm acesso a algumas plataformas, sendo que a principal para as tecnologias e engenharias é essa que eu vou apresentar para vocês, que é a Compendex, que ela tem o foco já para o conteúdo em tecnologia, para o conteúdo de engenharia. Quando a gente está falando de milhares de documentos, talvez não faça diferença a gente já ter esse pré-filtro das disciplinas cobertas por uma base de dados. Agora, quando a gente acessa as bases referenciais, muitas vezes a gente está tratando de milhões de documentos, está acessando plataformas que permitem o acesso à recuperação de milhões de documentos. E quando a gente quer filtrar ou identificar os 3, 4, 10 documentos que vão atender ao nosso trabalho de pesquisa, filtrar de milhões de documentos é um desafio grande e muitas vezes é impossível. Por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de
busca, filtragem, criação da estratégia de busca. Aqui, voltando ainda, só reforçando, índices e resumos. Então, dentro do portal, vocês vão encontrar algumas bases que oferecem o acesso aos índices e resumos. Índices e resumos são os metadados que são oferecidos pelos documentos. Essas informações, elas permitem com que a gente descubra o conteúdo. E o texto completo, depois a gente corre atrás. Ou através do apoio da biblioteca, ou através de alguma outra base de dados que ofereça o texto completo, principalmente dentro do portal e dentro de toda a informação que as bibliotecas da Unicamp oferecem, vocês vão ter acesso possivelmente ao texto completo através da instituição de vocês. Aqui nesse quadro a gente simplesmente compara um pouquinho os diferentes tipos de base e depois a gente parte para a recuperação. Como é que a gente vai recuperar a informação? Então a gente colocou num grande repositório de dados, a gente colocou toda a informação nesse repositório. Indexou, a gente criou índices, a gente criou etiquetas para facilitar o processo de recuperação especificamente de um determinado documento. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai para plataforma de acesso, vai para a página na internet, para a plataforma de acesso àquele conteúdo e vai começar a recuperar o conteúdo. Eu preciso garantir que aquele conteúdo é verdadeiro, é verídico, é confiável? Não, porque eu estou acessando uma base científica. E o que eu vou poder fazer através da plataforma? As plataformas, elas têm recursos diferentes, elas têm ferramentas diferentes. Então, a gente, dependendo da plataforma, dependendo da base de dados, a gente vai ter algumas ferramentas que vão facilitar esse processo de recuperação da informação. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, antes de buscar a informação, a gente vai ter que definir os termos e expressões que a gente vai usar no processo de criação da nossa expressão de busca. Lembrando que a gente está trabalhando a gente está interagindo com um computador. Então, ele não sabe o que a gente quer. A gente vai ter que dizer. E, normalmente, a gente vai ter que escrever aquilo que a gente quer recuperar. E quando a gente escreve, para que o computador entenda a gente melhor, a gente vai ter que usar uma sintaxe, uma regra de escrita, de comunicação com essa plataforma, específica para a plataforma. Algumas regras, elas já são comuns a todas as plataformas, mas as plataformas, elas muitas vezes ainda têm algumas características específicas. Então, quando eu quiser definir e criar a minha estratégia de busca, o que eu vou fazer? Eu vou buscar as palavras, os temas de meu interesse. Possivelmente, eu vou levar esses temas, eu vou traduzir esses temas para o inglês, principalmente porque, de maneira padronizada, o inglês vai me permitir recuperar as bases, o conteúdo oferecido pelas bases comerciais, as bases internacionais, que elas, de uma maneira geral, indexam ou traduzem toda a informação para o idioma inglês, para facilitar o processo, padronizar, perdão, o processo de recuperação num único idioma. Então, eu vou identificar essas palavras que estejam ligadas ao meu tema de interesse, vou verificar o vocabulário controlado, vou verificar documentos de referência que talvez um professor me tenha dado ou me tenha recomendado, um livro. Eu vou buscar essas referências iniciais que vão me permitir buscar documentos parecidos, informação científica parecida, similar àquela que eu estou começando a buscar. Depois disso, a gente vai selecionar as fontes, as bases de dados, e depois a gente vai partir para o processo de busca. No processo de busca, a gente vai lá para o portal de periódicos CAPES. Fico feliz que a Elisângela já colocou para vocês a forma de acesso através da VPN, para que vocês tenham acesso a toda a informação oferecida pelo SPU. Então, toda a informação que vocês na Unicamp têm acesso está disponível através da VPN. Se vocês forem de outra instituição, vocês ainda poderão contar com acesso CAF, que é uma forma de validação do acesso ao conteúdo exclusivamente oferecido pelo portal de periódicos CAPES. E aí eu vou citar essa base de dados. Obrigado, Elisângela.
Elisângela colocou ali a forma de validação pelo CAF. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho dessa base de dados Compendix, apesar de muitos já conhecerem a base, eu vou falar um pouquinho dessa base, porque essa é a base que eu vou usar para poder demonstrar ou criar estratégias de busca para poder fazer essa análise do contexto, análise da produção científica num determinado tema. Compendix vai me oferecer acesso, é uma base referencial, como eu estava falando, é uma base que me oferece acesso aos índices e resumos de 27 milhões de registros, que cobrindo mais de 190 disciplinas, de informação publicada por mais de 80 países, por mais de 2.500 editores, mais de 3.700 revistas científicas avaliadas por pares, oferecendo acesso a mais de 200 mil dissertações, mais de 190 mil normas técnicas, todo o conteúdo referencial. O que significa? Que eu consigo descobrir aquela informação, a existência daquela informação. O texto completo não vai estar contido aqui, mas eu vou poder descobrir todo tipo de informação que usualmente é requerido, é usado na produção científica. Então, eu vou encontrar artigos científicos, artigos de conferências, livros, capítulos, livros de texto, dissertações, normas técnicas, patentes. Então, eu vou encontrar toda essa informação através de uma única plataforma que vai me permitir o acesso a 27 milhões de registros. Então, é muito interessante porque eu consigo, através de uma única plataforma, acessar toda a informação. E eu vou conseguir revisar a produção científica de diferentes e dos principais editores da minha área em tecnologia. Eu estou falando de uma base de dados, de uma fonte de informação em tecnologia, cobrindo todos os temas das engenharias e temas correlatos. Eu vou revisar toda a produção científica através dessa única plataforma. Para filtrar esse conteúdo, esses 27 milhões de registros, além dos índices que eu tinha comentado com vocês, das palavras-chave, do título, do nome do autor, o nome da revista, eu vou ter ainda vocabulário controlado ou expressões associadas a esses documentos. Essas expressões são um pouquinho diferentes das expressões das palavras que são associadas, atribuídas pelos autores. Essas expressões que vêm aí do vocabulário controlado, elas são geridas por especialistas em engenharia, em tecnologia. Então, essas pessoas, elas sabem quais palavras devem ser adicionadas a esse vocabulário para permitir uma descoberta padronizada daquela informação usando essa expressão, ou uma expressão. Então, o Tesauro, ele padroniza, toda a informação está em inglês, o Tesauro padroniza a recuperação com base em palavra-chave padronizada. Na verdade, é um vocabulário controlado, especializado. Então, o Tesauro, ele facilita, é uma lista de 22 mil expressões, termos e expressões, que são associadas aos 27 milhões de registros. E, com isso, a gente consegue filtrar de maneira relevante e precisa o conteúdo, para a gente não perder muito tempo digitando palavras no processo de filtragem do conteúdo, porque a gente está trabalhando com uma base referencial. Uma outra forma de filtrar o conteúdo dentro de uma base de tecnologia, muitas vezes, a gente encontra a opção de filtragem com base em uma propriedade. Dentro dessa plataforma do conteúdo Compendix, vocês vão conseguir filtrar por propriedade física. Então, são os registros que contêm um número, que contém uma propriedade física, são esses dados, o valor, a unidade e a propriedade são guardados, são convertidos para o Sistema Internacional de Unidades para que o usuário final indique a sua propriedade, o valor e a unidade de sua preferência, para poder filtrar o conteúdo. E isso facilita muito o processo de filtragem com base numérica. E aqui eu não estou falando
de sequência de caracteres, eu estou falando de números. Então, quando lá num resumo de um documento aparecer o número 63, o que vai me permitir recuperar aquele documento vai ser o número 63 e não a sequência de caracteres 63. Então, essa é uma forma de filtragem específica dessa plataforma. Nem tudo aquilo que eu estou falando aqui vai estar disponível em todas as plataformas que vocês usarem. Por exemplo, algumas plataformas multidisciplinares, elas não têm um tesauro, porque o tesauro é específico por disciplina. Então, a gente vai ter um tesauro de engenharia, um tesauro de medicina, mas a gente não tem um tesauro multidisciplinar. A gente vai ter a busca textual em todas as plataformas, mas a gente não vai ter a busca por propriedade, a gente não vai ter a busca numérica na grande maioria das plataformas, porque essa é uma característica específica para a tecnologia, para a engenharia. Então, vamos para a plataforma. Essa é a plataforma de busca. Quando a gente chega na plataforma, eu já vou entrar na plataforma para a gente recuperar o conteúdo, a gente vai ter alguns campos, ou vai ter algumas opções de busca, e dessas opções de busca, para essas opções de busca, a gente vai ter alguns recursos que são oferecidos para recuperação, que vão permitir a nossa comunicação com a plataforma, com o motor de busca, que vai buscar o conteúdo e vai apresentar o conteúdo para a gente. Então, essa é a plataforma que a gente vai usar, são esses campos que a gente vai preencher para a gente poder recuperar a informação. E quando a gente recuperar a informação, a gente vai chegar numa tela de resultados que vai permitir uma filtragem com base nos filtros dinâmicos. Então, a gente vai ver esses filtros aqui do lado esquerdo, que são, na verdade, os índices dos documentos, e que incluem o tesauro e o filtro numérico. E a gente vai ver como que a gente faz uso disso. E vai conseguir fazer também análise da produção científica, o contexto da produção científica para uma determinada disciplina, executando a busca e clicando ali num recurso que eu vou apresentar para vocês na plataforma. Quando a gente vai criar a estratégia de busca, chegando ao nosso tema finalmente, a gente vai ter que criar a estratégia de busca. O que é uma estratégia de busca? É simplesmente uma frase, composta por algumas palavras que vão permitir ou vão indicar para a plataforma aquilo que eu quero recuperar. Nessa frase, eu vou ter a possibilidade de usar os operadores booleanos, que muitas vezes a gente não usa porque a gente desconhece e a gente não sabe exatamente como ser preciso na nossa criação de pesquisa. Então, quando eu quiser indicar para a plataforma que eu quero buscar uma palavra e outra palavra, eu vou usar o operador booleano AND. Quando eu quiser buscar uma ou outra palavra, eu uso o operador booleano OR. Quando eu quiser buscar uma palavra e excluir resultados que contêm uma outra palavra, eu uso o NOT. Então, são alguns dos operadores booleanos mais usuais que já foram padronizados, estão disponíveis em todas as plataformas. Além desses operadores, a gente tem alguns recursos que permitem com que a gente indique para a plataforma uma expressão precisa, que são as aspas duplas. Então, a gente coloca aspas para indicar para a plataforma que a gente quer buscar uma sequência de palavras exatamente naquela ordem que a gente escreveu. Ou então a gente quer substituir um determinado caractere usando o coringa, o ponto de interrogação, ou então o asterisco, que substitui uma sequência de caracteres. E tem outros operadores booleanos de aproximação que a gente pode ver mais adiante. O importante é a gente conhecer o nosso motor de busca, para a gente saber como que a gente melhor vai interagir com esse motor de busca. Dentro da Unicamp existe a ferramenta de busca integrada, e essa ferramenta de busca ela oferece alguns campos de busca que podem ser usados. Quando a gente vai para outras plataformas, a gente vai encontrar outros campos de recuperação. A gente tem que saber também como que cada plataforma, ou tem que entender como que cada plataforma ou cada motor de busca vai entregar os resultados, vai ordenar os resultados
para que a gente tenha como filtrar ou agilizar o nosso processo de recuperação da informação. Então, finalmente, eu quero recuperar a informação. Já identifiquei as fontes, já identifiquei os tipos de documentos que eu tenho interesse naquele momento de obter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha estratégia de busca. Vamos criar a estratégia de busca. Aí, durante o processo de criação, a gente pode sempre recorrer ao tesouro, pode ativar os campos de pré-busca, que eu vou mostrar para vocês, e os filtros dinâmicos de pós-busca. E depois a gente pode sempre ordenar os resultados. Ordenar os resultados nem sempre é muito interessante, porque a não ser que eu já tenha chegado naqueles 10 documentos que vão me apoiar. Mas quando a quantidade é muito grande, não adianta ordenar muito os resultados por relevância, que é a frequência, o autor ou o editor. Então, vamos lá para... aqui a gente tem mais alguns exemplos, simplesmente de expressões de busca. Então, aqui a gente tem algumas expressões. Eu não consegui fazer, era para a gente fazer uma brincadeira aí com essas estratégias. Eu não consegui preparar a apresentação para poder brincar com vocês, né? E, na verdade, exercitar a criação dessas estratégias de busca, desses operadores booleanos. Mas vamos lá, tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui a diferença Compendex para Scopus. É uma ótima pergunta. Compendex é como se fosse Scopus para as engenharias. Então, para as engenharias e tecnologias. Então, a grande parte do conteúdo que está no Scopus está no Compendex. Só que Compendex tem, por exemplo, normas técnicas. Compendex tem teses e dissertações. Então, o conteúdo ele é complementar, quer dizer, a gente tem conteúdo maior dentro especificamente para a tecnologia dentro do Compendex. Os operadores que eu estou apresentando aqui, eles são operadores, os do lado esquerdo, eles são os padrões, o AND, o OR e o NOT. Tem depois aqui também os coringas. Do lado direito, eu tenho os de proximidade. Então, near significa próximo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu quero buscar uma palavra que esteja próxima a uma outra palavra em até 3 palavras. Isso por quê? Porque eu quero, por exemplo, encontrar 2 palavras num título, ou então eu posso encontrar 2 palavras que estejam relacionadas. Por isso que eu quero uma próxima à outra. Então, eu uso esses operadores de proximidade. O near, então, ele vai falar da proximidade, e o near vai apresentar uma sequência fixa. Esses operadores eles já são específicos por plataforma. Então, vamos lá para a plataforma, porque aqui tem alguns exemplos ainda, mas eu vou agora para a plataforma, e aí eu nem vou acessar nem vou mostrar para vocês a forma de acesso. Só um instantinho. Bom, se vocês quiserem acessar, aqui na página do portal da SBU, vocês vão encontrar aqui eu estou aqui. Vocês vão encontrar aqui o ícone do portal de periódicos. Clicando aqui no portal de periódicos, vocês vão chegar nessa página do portal, periódicos, e depois aqui aqui a gente faz a busca por base de dados, depois a gente vai validar o nosso acesso, ou pela VPN ou pelo acesso CAF, e depois a gente faz a busca por base e a gente vai buscar a base Compendex. Quando a gente digitar a base Compendex, a gente vai encontrar um único resultado, Compendex. Eu coloquei o nome da base aí. Bom, e aí, clicando no único resultado, a gente vai chegar aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui para criar a nossa estratégia de busca? Aqui, essa é a plataforma.
de busca, como é que a gente vai interagir com essa plataforma que é específica para engenharia. Aqui, a gente tem sempre o texto de ajuda. Então, se eu clicar aqui, do lado aqui, no campo principal de busca, aqui no ponto de interrogação, eu serei levado aqui para as opções de busca, ou para o texto de ajuda em como fazer uso da plataforma. Então, aqui, por exemplo, tem algumas dicas de como buscar. Então, tem aqui as opções de busca mais simples e tem o NIR. Tem aqui o uso do Coringa. Tem aqui um vídeo para vocês acessarem. Essas informações, elas são específicas para cada plataforma. Então, é sempre importante vocês darem uma olhada para verificarem quais opções estão disponíveis, quais recursos de busca da informação estão disponíveis por plataforma. Normalmente, essas opções de unir, a gente pode até buscar, mas o mais importante é a gente começar pelo começo, usar, na verdade, os recursos que a gente tem dentro da própria plataforma, os recursos mais básicos, que muitas vezes a gente não usa. Quando eu quero buscar uma palavra, por exemplo, que esteja no título, ou como autor, eu busco por aqui, ou uma palavra-chave, eu posso buscar por aqui por uncontrolled term, ou então vocabulário controlado, controlled term. Então, aqui eu posso indicar para a plataforma onde que eu quero buscar as palavras que eu tenho de meu interesse, e aqui eu tenho a possibilidade de usar os operadores booleanos no processo de criação da minha estratégia de busca. Então, aqui a gente pode até digitar, por exemplo, eu tinha feito um exemplo bem simples. Eu vou começar com esse exemplo simples, pode parecer banal para muita gente, mas então eu vou buscar Brasil. Eu quero encontrar tudo que contém a palavra Brasil. Pronto. Então, eu digitei lá no campo de busca Brasil e encontrei 11 mil resultados. Está aqui, 11 mil resultados para busca de Brasil, Brasil, exatamente como eu escrevi, aqui em todos os campos. Mas se eu quero buscar Brasil com Z ou Brasil com S, então eu posso adicionar aqui o Brasil, o OR, e escrever o Brasil com Z. E aí, ao invés de recuperar 11 mil documentos, eu estendo isso para 389 mil documentos. Ou então, existe uma outra maneira de substituir aquele único caractere usando o ponto de interrogação. Então, quando eu busco BRA, interrogação, e L, eu estou buscando tudo o que começa com BRA e termina com IL. E no lugar da interrogação tem um caractere qualquer. Então, aí eu incluo o S e o Z. Quando eu estou querendo buscar aqui, e indico, por exemplo, eu quero Brasil como país de origem, eu posso simplesmente indicar aqui Country of Origin. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é, na verdade, um dado que vem do autor. Então, quando eu busco por país, eu estou buscando da filiação do autor. E aí eu estou recuperando todos os documentos que foram publicados por autores que têm uma filiação no Brasil. E encontrei aqui todos esses documentos. Se eu quero buscar um autor que contenha no seu nome a palavra Brasil, ou Brasil com Z ou Brasil com S, eu indico ali Brasil. Agora, quando eu estou querendo buscar Brasil com Z ou Brasil no campo de autor, é importante eu fazer a diferença do tipo de informação, da opção de busca que eu tenho para recuperar o autor. Aqui eu estou na opção de busca simples, que é essa aqui. E eu tenho aqui uma outra opção de busca, que é por autor. Então, quando eu quiser buscar um autor simplesmente que contenha a palavra Brasil, eu simplesmente coloco aqui e busco no autor. Agora, quando eu quiser buscar um autor que tenha um sobrenome Brasil, eu vou na opção de busca por autor, que nessa opção de busca por autor eu vou ter a possibilidade, eu teria a possibilidade de indicar o primeiro nome, o sobrenome, o ORC-ID daquele autor
Então, aqui eu posso ser mais claro para a plataforma, e indicar exatamente o que eu quero que a plataforma me recupere. Então, aqui ela encontrou 150 autores que contêm a palavra Brasil no sobrenome dos autores. E aí eu tenho a lista dos autores. Aqui eu comento com vocês que essa informação vem dos Scopus. A gente tem uma normalização dos nomes, porque muitas vezes os nomes são escritos de diferentes formas. Mas aqui eu já tenho uma forma de buscar autor parecida com aquela do Scopus. Então, voltando aqui, eu quero buscar, por exemplo, deixa eu ver aqui uma estratégia de busca. Eu vou usar um exemplo, wind, vento. Então, eu estou querendo buscar documentos que estejam associados a wind, a ventos e energia, a potência, a túneis de vento, alguma coisa assim. Então, o que eu faço? Na hora que eu digito a palavra, a plataforma já vai buscar no tesauro a informação ou a lista de palavras que começam com aquela palavra. Então, aqui eu posso simplesmente selecionar energia, energia do vento. Então, aqui eu posso executar a pesquisa. Quando eu executo a pesquisa, eu estou buscando em todos os campos. Mas o ideal aqui seria o quê? Eu indicar para a plataforma que eu quero buscar no vocabulário controlado. E por que eu faço isso? Porque quando eu digo para a plataforma para buscar no vocabulário controlado, eu garanto a relevância do tema que eu estou buscando. Aqui também eu posso seguir adicionando, por exemplo, adicionar farm. Então, aqui, fazendas. Então, aqui eu selecionei fazenda, que a plataforma apresentou, e aí eu posso dizer aqui, olha, eu quero buscar wind energy com ou sem farms, fazendas. Então, aqui eu posso selecionar o operador booleano para facilitar o meu processo de criação da minha estratégia de busca. Executo mais uma vez e aí eu encontro energia, documentos que falam de energia do vento e de fazendas. Aqui a plataforma vai me apresentar algumas sugestões de filtros para continuar com o meu processo de filtragem, porque a gente ainda chegou aqui a muitos documentos, e antes de avançar na leitura dos documentos, eu posso também filtrar por datas. Então, aqui no processo de busca da informação, eu posso indicar qual é o período de interesse da informação que eu estou recuperando. Posso indicar também qual é o tipo de conteúdo, porque eu não quero encontrar todo tipo de conteúdo. Por exemplo, eu quero recuperar artigos recentes, publicados em conferências. Por quê? Porque esses são os que provavelmente serão os mais inovadores, serão sim, não, eu quero buscar documento publicado tradicional já reconhecido, eu quero buscar capítulo ou capítulo de livro. Então, aqui eu posso indicar o tipo de documento que eu quero recuperar. Um pouquinho mais aqui do lado, a gente tem, aqui a gente tem o tipo de tratamento. O tratamento dentro da base é o quê? Me apresenta o tipo de informação que eu vou encontrar nos documentos. Então, mesmo que sejam documentos referenciais, a plataforma vai me permitir indicar, eu quero informação econômica relacionada com energia do vento. Eu quero informação histórica ou numérica ou aplicações, algo um pouco mais experimental. Então, eu posso indicar para a plataforma qual é o tipo de conteúdo que eu quero recuperar, para ser muito preciso. Esse é o processo de uso dos filtros aqui da própria plataforma. Se a gente desce aqui para o lado esquerdo, a gente vai encontrar outras opções de filtro, por exemplo, por tipo de documento, ou então por autor. Qual o autor que mais publica para esse tema relacionado com experimentação? Então, aqui eu tenho a lista dos autores. Um pouco mais abaixo aqui, qual a instituição que mais publica? Voltando àquela pergunta, qual é a diferença do conteúdo que a gente está recuperando aqui para o conteúdo dos Scopus? Aqui eu tenho a garantia de que todo o conteúdo é de tecnologia. E lá eu sempre tenho que filtrar um pouquinho mais. Então, esse processo de filtragem é sempre um pouco mais demorado dentro da plataforma, de uma plataforma multidisciplinar. Eu posso saber do ano, posso clicar aqui para verificar qual é o interesse ao longo dos anos. Eu posso identificar aqui qual é o editor que mais publica para essa área ou para esse tema que eu estou querendo estudar. Posso identificar aqui
a revista que potencialmente eu vou seguir, eu vou querer ler, eu vou querer estudar, acompanhar, e posso aqui filtrar o conteúdo com base em códigos de classificação. São códigos de grandes áreas relacionadas a esses documentos que foram retornados. Então, aqui eu tenho como filtrar com base em outros temas que são cobertos pelos documentos. E tenho também a possibilidade de filtragem aqui pelo vocabulário controlado, que está aqui embaixo. Então, aqui eu tenho a possibilidade de identificar as palavras muito especializadas que foram associadas a esses documentos todos que foram retornados depois que eu filtrei o conteúdo. Então, aqui dentro da plataforma que me entrega conteúdo de engenharia, eu tenho como, por exemplo, indicar, verificar dentro lá do tesauro, eu tenho como acessar o tesauro, porque aqui dentro do tesauro eu vou buscar as palavras que eu deveria usar na criação da minha estratégia. Então, aqui, por exemplo, eu vou buscar laser, e aí eu tenho aqui, dentro do tesauro, eu não estou buscando conteúdo, eu só estou buscando palavras. Aqui eu tenho a possibilidade de verificar o uso daquela palavra em tecnologia, e quando eu encontrar a palavra de meu interesse, eu quero laser, radiação laser. Então, aqui eu tenho a possibilidade de clicar para varrer o vocabulário controlado, porque essas são as palavras que foram padronizadas para recuperação rápida e precisa do conteúdo. Então, aqui eu posso identificar as palavras e depois adicionar essas palavras ou expressões para o meu campo de busca, para depois executar a busca por conteúdo. Então, dentro da plataforma, eu vou conseguir usar a opção de busca simples para criar a minha expressão de busca, usando sempre palavras controladas, mais uma vez laser, cirurgia laser. Então, eu vou clicar aqui e aí eu vou chegar a muitos resultados. Depois aqui a gente pode clicar em outros filtros. Mais adiante aqui a gente pode filtrar também por propriedade, como eu tinha falado, que aqui a gente tem a possibilidade de identificar tamanho, potência ou propriedades físicas contidas nesses 930 documentos. Então, aqui a gente pode indicar uma área, por exemplo, ou pode indicar uma tensão, uma potência, e com isso a gente refina os dados, para a gente chegar naqueles dados nos resultados mais precisos. Depois que a gente criar a nossa estratégia de busca e chegar naqueles documentos mais específicos, a gente vai ter a possibilidade de guardar os resultados. E isso está disponível em todas as plataformas. É uma opção de guardar a estratégia de busca no perfil do meu usuário dentro dessa plataforma. Eu também tenho a possibilidade de criar um alerta. Tem duas opções de criação de alerta. Uma é essa aqui, através de e-mail. Então, quando eu clico aqui, a plataforma vai me permitir criar guardar um alerta e a plataforma vai reexecutar aquela estratégia de busca e vai me mandar um e-mail sempre que ela encontrar um documento novo. Isso aqui é muito importante quando eu estou desenvolvendo, ao longo do meu trabalho de pesquisa, estou desenvolvendo a minha pesquisa e eu quero me manter a par daquilo que está sendo publicado. Então, eu crio um alerta para a plataforma me manter atualizado. Aqui tem uma outra opção de alerta, que é um feed RSS. O feed RSS é uma opção que já caiu em desuso, mas é uma forma de você, através de um produto de alertas RSS, você também receber a atualização dessa plataforma. Então, é como se fosse um alerta, só que não é por e-mail. Você tem que ter um produto para você adicionar o feed a esse produto para você obter informação atualizada do conteúdo publicado aqui. Aqui a gente sempre vai ter a possibilidade de marcar documentos, de exportar documentos para o nosso gestor de referências bibliográficas. E como eu tinha comentado com vocês, aqui a gente vai acessar o documento no formato referencial. Então, eu vou ter
toda a informação, os metadados daquele documento. Vou ter aqui vocabulário controlado, as etiquetas associadas aos documentos, as referências, a quantidade de citações, citações alternativas em gestores de referências. Do lado esquerdo, eu vou ter a quantidade de citações nos Scopus, que é da onde a gente tira a quantidade de citações científicas, e aqui eu tenho documentos relacionados. Por que eu vou chamar a atenção de vocês agora para esses documentos relacionados? Aqui nos documentos relacionados, a gente tem a possibilidade de encontrar documentos que falem do mesmo tema, coberto aqui por esse artigo, que me é de interesse. Então, essa é uma forma muito bacana e muito simples de, por exemplo, o meu professor indicou ou está pedindo, eu estou querendo encontrar documentos parecidos ou documentos que falem de um determinado tema, o que eu posso fazer? Bom, eu não tenho estratégias prontas, mas o que eu posso fazer? Eu venho aqui com o título do meu livro, ou do livro-texto que eu tenho, ou o nome de um artigo, o título de um artigo, e faço uma busca por aquele artigo. E depois que eu encontrar aquele artigo, eu clico aqui no artigo e vou chegar nessa página aqui de documentos relacionados. Naturalmente, essa aqui é a leitura relacionada, e aqui eu vou ter as referências desse mesmo documento. Então, aqui eu vou ter uma lista grande de documentos relacionados que potencialmente vão atender ao meu trabalho de pesquisa. Então, resumindo, já para acabar, que eu estou falando demais e eu acho que já passei do nosso tempo. Eu vou ficar respondendo as perguntas, mas só para fechar a apresentação, a gente vai usar aqui essas opções de busca para a gente criar a expressão de busca, preferencialmente usando as palavras que a gente obtenha lá do Tesauro, para a gente melhor se comunicar com a plataforma, para a plataforma saber precisamente o que a gente quer. Sempre que a gente souber o tipo de documento, a gente vai indicar aqui, para a plataforma retornar para a gente exatamente aquilo que for de nosso interesse. Quando eu quiser buscar um autor, eu busco o autor aqui. Quando eu quiser buscar afiliação, uma instituição afiliada ou de afiliação dos autores, eu vou clicar aqui em afiliação. E assim eu vou recuperar, vou criar uma estratégia de busca que vai me garantir uma compreensão da minha área de interesse, vai me garantir identificar o estado da arte, vai me garantir identificar lacunas da produção científica mundial para, possivelmente, eu desenvolver trabalhos adicionais. Então, eu vou acessar a plataforma, vou criar uma estratégia específica para retornar, para conseguir retornar, encontrar 3, 4, 5, 10 documentos que vão atender ao meu trabalho de pesquisa. Basicamente, era isso que eu tinha para vocês no dia de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou responder as perguntas, eu vou interromper